Então, pessoal, então agora que nós já temos nosso count, eu apaguei aquela planilha anterior aqui e vamos falar mais sobre medidas. Vamos pegar, por exemplo, o nosso valor total para a gente ir treinando as medidas. Então, como que eu posso fazer? Eu posso vir simplesmente aqui em modelagem e adicionar uma nova medida. Não caia na tentação de utilizar medidas rápidas, tá bom, pessoal? Então eu vou chamar de VL underline total. Porém, lembra que nós já fizemos um valor total aqui? Então vamos mudar o nome aqui. Valor, preço vendido. Ou só valor da venda. Valor venda. Que é igual. Vamos utilizar a função sum. Então eu digitei ali igual sum. E nessa função sum, eu vou ter que escolher qual coluna eu quero somar. Eu sei agora que a minha tabela, o valor da venda no orders items é o price. Então eu vou F orders items e eu vou procurar o price aqui. Cadê? Price aqui. Olha só, fechei. Vamos fazendo junto comigo, tá bom, pessoal? Para vocês conseguirem acompanhar. E ele veio parar aqui, e ele tem o símbolo da calculadora. E agora, pessoal, o que acontece? Eu vou adicionar ele aqui, vou transformar ele em um cartão. Pronto. Ele também está com as unidades de medidas, vamos tirar ela lá do rótulo dos dados. Unidades nenhum, prontinho. Aqui vendeu muita coisa, né? Certo. E aí, o que eu queria mostrar para vocês aqui? Lembra que eu falei de medidas explícitas e medidas implícitas? Essa aqui é uma medida explícita, porque eu vim e digitei o código. Mesma coisa vale para count. Eu vim e digitei o código. Porém, como o valor está, o price, está aqui na tabela, e ele tem o símbolo de somatória, olha só como vai dar na mesma. Eu vou transformar ele aqui em um cartão. Ó, eu cliquei no price e ele trouxe a mesma coisa para mim. O que eu vou fazer? Usar o pincelzinho aqui. Clicar aqui. Fiz ao contrário, né? Tá? Esse aqui está selecionado. Eu vou usar o pincelzinho e passar no price também. Então percebam que aqui eu tenho os dois cenários. Porém, quando eu precisar fazer uma medida composta, né, ou seja, uma medida que puxa outra medida que combina com mais alguma coisa, eu não vou conseguir utilizar essas medidas implícitas. Uma medida implícita, eu nunca vou conseguir alterar o código dela. O que eu posso fazer no máximo? Está vendo onde tem o price aqui nos campos? Eu posso simplesmente vir aqui, onde ele está somando. Eu posso pegar uma média, por exemplo, e ele mudar aqui. Eu posso pegar um mínimo, um máximo, ou seja, eu posso usar conceitos de agregação nela, somente isso, tá bom, pessoal? Então, é mais para vocês conhecerem o conceito mesmo do que é uma medida implícita. Caso vocês ouçam por aí, você já sabe o que é. Mas nós trabalharemos apenas com medidas explícitas, porque medidas implícitas não nos permitem alterar o código delas porque não é permitido alterar o código das medidas implícitas, beleza? Então, apenas por curiosidade, vamos apagar essa medida implícita. Então, eu tenho o valor da venda, que é basicamente uma função soma. Agora, eu tenho aqui a quantidade de itens da venda, certo? Vamos mudar aqui, ele está como medida ainda, que nós criamos na última aula. QTD itens da ordem, que é a ordem de venda, beleza? Legal. Se eu quiser saber uma média também, igual a gente fez com a medida implícita, eu posso também fazer a mesma coisa, ou vir aqui, dessa vez um pouco diferente, nova medida. E vou colocar aqui o nome AVG
VL venda, que é igual average. E agora eu vou procurar o mesmo campo, que é o do preço. Então eu vou colocar aqui F underline order items e vamos procurar aqui o price. Eu posso dar um enter aqui, pessoal. Se eu não quiser fechar, não tem problema. Mas isso apenas porque o parênteses é o último parênteses da fórmula, tá bom? E agora eu tenho a média de venda também. Olha só que legal. Vamos transformar ele em um cartão. E que esse média e esse preço aqui também, a gente até poderia fazer algo um pouco diferente, colocar ele por ano, por mês. Mas por enquanto não precisa. Vamos fazer as outras medidas primeiro. Então eu já tenho aqui a soma, tenho a média. Vamos ver qual que foi a maior venda que teve? Então vamos lá criar outra nova medida. E aí eu vou colocar aqui max VL underline venda, que é igual ao próprio max, igual nós temos no nosso adorado Excel. E eu vou colocar o mesmo campo também. Então eu vou digitar o F para ele filtrar todas as tabelas que tem o F. Vou digitar orders items e o price novamente. Fechei dessa vez, porque eu tenho o costume de fechar. Dei um enter. Vou dar um Ctrl C nesse cartão aqui. E colocar ele aqui. E agora que eu tenho o max, vou jogar ele aqui no lugar. Legal. Tenho o max. Vou fazer o mínimo também. Na verdade não precisa fazer, pessoal, o mínimo. Mas eu posso... Eu tenho uma quantidade de itens aqui, mas eu não sei quantos produtos foram vendidos, por exemplo. Então que eu posso criar mais uma medida aqui. Nova medida. Vou colocar como QTDE distinct items. Quantidade distinta de itens, né? E aí o que eu vou utilizar aqui? Tem uma função chamada distinct count. E agora a mesma coisa, eu vou dizer qual que é o nome da coluna e tabela que eu preciso. Então, começando sempre pela tabela, orders items. Porém, eu quero contar quantos itens distintos. O que eu tenho aqui? Eu tenho o ID do produto em algum lugar. Aqui, ó, o Product ID aqui. Dou um Tab, porque para terminar a seleção, fechei. Legal. Então, eu vendi 112 mil linhas, mas quantos produtos distintos eu tinha, né, nesse período todo? Então, eu vou vir aqui. Aqui a quantidade distinta de itens. Vou transformar ele num cartão. Vou clicar aqui. Ah, ele já me disse aqui. 33 mil itens, mas eu vou adicionar o mesmo conceito aqui. Copiei. E claro, para ele ganhar esse separador aqui de milhares, né? Não é de decimal, não. Eu acho que eu comentei como decimal, mas é separador de milhares. Eu vou clicar sobre a medida, ele abre a ferramentas de medida e eu venho aqui em separador de milhares. Então, pessoal, olha que legal. Eu tive 112 mil itens vendidos, mas itens distintos, ou seja, eu tive 112 mil linhas na minha base de itens da ordem, ou orders items. Mas produtos distintos, eu tive apenas 32.951. Legal, né? Então, pessoal, quando falar em funções de agregação, na verdade é apenas um conceito, mas é basicamente tudo que você consegue agregar, agrupar. E a função de soma, mínimo, máximo, média,
count, distinct count, são funções de agregação, que são exatamente essas que nós acabamos de ver agora. Vão gravando elas vão ser muito úteis. Vocês vão ver que agora a gente vai começar a substituir colunas que nós criamos anteriormente, que através de colunas calculadas, porém vamos utilizar medidas daqui para frente e vamos apagando essas colunas calculadas, porque assim como eu disse para vocês, é importante vocês aprenderem que existe, mas não é a melhor alternativa, porque ela ocupa muito espaço em memória. Então se você tem um arquivo, sei lá, de 50 mil linhas, isso não vai fazer diferença para você. Porém, se você tem um arquivo de 12 milhões, com certeza isso vai ficar muito difícil de se trabalhar. E as medidas, elas estão aí para isso, economizar memória, porém, de um outro lado, ela gasta mais processamento de dados. Beleza? Então, na próxima aula, vamos ver o que são as nossas medidas iterantes. Beleza? Até a próxima aula, pessoal.